chega-se à reconfortante constatação de que o tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país. O Supremo está sendo retalhado pelos seus acertos. O Supremo está sendo retalhado pela defesa que fez da democracia. Olavo Edu Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Opa, eu sei que você não aguenta mais ouvir, eu pedi para você fazer o triplo C, curtir, comentar e compartilhar, mas eu peço porque 4 entre cada 10 pessoas sequer estão inscritas no canal e a maioria não ativa as notificações e nem curte o vídeo e isso prejudica o nosso algoritmo. Então ajuda a gente aí. Obrigadão. Ótimo texto do Fernando Schiller, Cabresto Digital. É impressionante como a turma do STF, além de tudo, você pode falar de corrupção, você pode falar de um monte de coisa, tá? De petismo, de viés, mas acima de tudo eles são arrogantes. É a soberba a marca deles. Eles acham que o povo, o brasileirinho médio, é incapaz de filtrar o excesso de ruído que vem com as redes sociais. Então, as plataformas trouxeram muita gente falando, deram voz para muita gente, para muito idiota, e eles olham para eles e falam assim, o que vai ser do povo nesse ambiente? Nós precisamos ser os curadores, os editores do povo. São eles e o William Bonner pensando assim. E aí o resultado é a Globo e o STF, ou seja, Globo lixo e a instituição que é motivo de maior vergonha nacional do brasileiro decente. Aí vem a Dora Kramer, que nem está entre as mais petistas da mídia. Ela é uma espécie de tucana moderada das redações. Viram? Ninguém morreu de abstinência em 38 dias necessários para se cumprir a lei. Como diz a Paula Smith, imagina você crescer com o sonho de ser um jornalista e acorda e descobre que virou uma Dora Kramer, né? Como disse a Renata Barreto, marmita de ministro do Supremo. O André Marsiglia matou a pau. Ninguém morreu de abstinência quando o Pasquim foi censurado no regime militar, mas não foi irrelevante por isso. Toda censura judicial decorre da aplicação de uma lei, aplicação irrazoável, portanto censória. Ter de cumprir a lei pode ser uma forma de submeter a uma censura. É o óbvio ululante. Mas ver jornalista aplaudindo a obrigação de todo cidadão brasileiro ficar longe do X, porque senão pagaria 50 mil reais de multa por usar VPN, porque não tinha representante legal no Brasil, a empresa, mas a Blue Sky também não, e eles abriram conta lá. E o que tem a ver a VPN com isso? É só falar que a empresa não está legal no Brasil, ok? Mas por que alguém usando VPN não pode acessar a empresa como se estivesse em outro lugar do mundo? O próprio Alexandre de Moraes reconheceu, né, que foi por questões de eleição. Então, Dora Kramer aplaude a censura. É uma mente totalitária. O STF tomou checagem da nota dos leitores. Contrário ao informado, a Rede X recusou de infringir a Carta Magna Brasileira, a Constituição, que no seu artigo 5º define a liberdade de expressão e censura prévia, prevista na Constituição. Onde, Dora Kramer e companhia? No Marco Civil da Internet, no Código Penal Brasileiro, na Constituição, onde está previsto o que o Alexandre de Moraes vem fazendo? Com censura prévia, banimento de contas inteiras, não de postagens específicas. Onde? Eles nunca vão responder isso porque eles estão mentindo, criando falsas narrativas. Moraes admite que eleições pesaram na suspensão do X. E isso é tratado com normalidade pela imprensa. É um país doente. Isso é a confissão de um crime, mais um. O que tem a ver as eleições? Olha, eu acho que isso vai interferir de forma negativa nas eleições. Forma negativa, leia-se, vai dar mais voto para a direita. Isso é loucura. Mas é o Brasil de hoje. Até a Madeleine Lasco, típica isentona, quando eu morei em Angola, achava uma aberração o noticiário. Não importa o absurdo do que o governo fizesse, os jornalistas, na maior cara de pau, repetiam as desculpas que o governo inventava. Nem 15 anos depois, cada vez mais o Brasil imitando a Angola. Pois é. E teve gente que ficou indiferente entre o Lula e o Bolsonaro, né? Elon Musk aprendeu que o Brasil não é republiqueta das bananas.
dizem interlocutores de Moraes. E o Valdo Cruz na Globo, servindo de assessor, todo feliz e animadinho, com esse recadinho. Chupa, Musk! Só porque você está criando robô novo, táxi que anda sozinho da Tesla, é o homem mais rico do mundo, foguete da marcha ré. Não vem achar que isso aqui é país de zona, não. Toma, esteja expulso e tome multa de 30 milhões. Qual é? Só que tem dono, porra. E é o Alexandre de Moraes, e é o Barroso, é o Lula. Ups. É o governo que condena à prisão, é o sistema judiciário que condena à prisão um jovem que chamou um gordo de gordo. O mesmo que disse que chamar de fascista ou nazista não é crime. Agora, comunista, talvez. Cuidado, porque o duplo padrão é escancarado. O resumo da ópera, deixa eu atualizar vocês. É contra a lei no Brasil falar qualquer coisa que o Dino, o Lula, o Alexandre de Moraes e o Barroso não gostam. Está atualizada a Constituição brasileira de acordo com a Dora Kramer. Detalhe, Lula volta a fazer piada com a obesidade de Flávio Dino. Mas tudo bem, o Lula pode. Tem salvo-conduto. E eles estão preocupados com jovem libertário que chama gordo de gordola e não estão preocupados com isso. COAF vê atividade financeira suspeita envolvendo autoridade com foro. O STJ, um amigo meu advogado já disse, Rodrigo, você acha o STF ruim, o STJ é pior. É um antro de corrupção. E ninguém fala nada, né? Investigação sobre venda de sentenças chega a ministro do STJ. Está tudo dominado, o Brasil é um bordel. Mijão, batata e minhoquinha. Traficante tem lista com clientes do STF. Traficante guardava um caderno com nomes de clientes que, teoricamente, prestavam serviços, eram subcontratados, terceirizados do STF. O Alexandre de Moraes não gostou da notícia. Moraes determina que comandante da PM do Distrito Federal entregue documentos em 24 horas ou esteja presa. Que é assim que funciona a mentalidade totalitária dessa gente. Investigar a essência do que foi trazido à tona não é o interesse deles. Eles sempre querem atirar no mensageiro. As PECs que restringem o abuso de poder do Supremo estão avançando na CCJ. E botou a turma em polvorosa. Imprensa, STF e aliados do STF no Congresso. A imprensa faz seu trabalho sujo, como o Estadão. Vendetta contra a Constituição. Então, o Estadão tem o dia do Jekyll e o dia do Mr. Hyde. Né? Tem dias que o Estadão vira e fala assim, mas isso não está previsto na Constituição, o STF está abusando do seu poder. Aí vem a PEC que quer limitar isso, ele fala, isso é vingança de centrão fisiológico que quer dinheiro. Porra, aí fica difícil, né? Ministros do STF avaliam que pacote contra coach é inconstitucional e deve ser derrubado se chegar ao judiciário. O troço está em discussão. Como é que os ministros do STF já têm opinião formada se não tem o texto pronto? Por que eles estão mandando recado para as penas de aluguel do Globo? Isso é abjeto, isso é louco. O Brasil está normalizando esse tipo de politização. Aí vem o próprio editorial do Globo. Cabe ao Congresso repelir pacote anti-Supremo. Por que é um pacote anti-Supremo? Um pacote que visa a reformar o Supremo. É intocável? Foi o tema da minha coluna na Gazeta do Povo hoje. Não vou me estender muito então aqui. Vai lá na Gazeta e veja. Mas, peço vênia, vão ter que aturar a voz aveludada do nosso Rousseau de Vassouras, dizendo que sim, o STF está funcionando perfeitamente. Como toda instituição humana, o Supremo é passível de erros e está sujeito a críticas e a medidas de aprimoramento. Porém, se o propósito de uma Constituição é assegurar o governo da maioria, o Estado de Direito e os direitos fundamentais, e se o seu guardião, o da Constituição, é o Supremo, chega-se à reconfortante constatação de que o Tribunal cumpriu o seu papel e serviu bem ao país nesses 36 anos de vigência da Carta de 1988.
críticas são aceitáveis, mas essas críticas que eu não gosto, não. Porque eu sou o Rousseau de Vassouras. Olha como eu sou lindo, maravilhoso, dou tanta entrevista para mostrar isso ao mundo que insiste em não enxergar como eu sou maravilhoso e quer empurrar a história. Meu Deus do céu. Ministros monitoram deputados que votaram a favor do pacote. Vai ter retaliação, mas é a retaliação do bem, na democracia relativa do Brasil, que avisa: ai de você que quiser conter o poder supremo excessivo, que não quer praticar a autocontenção. Lira sinaliza que deve frear a pauta anti-suprema, até porque foi pressionado pelo Gilmar Mendes. Ministros consideram um pacote anticonstitucional. André Massicli explica: inconstitucional são ministros afirmarem que derrubarão algo que sequer possui redação definitiva, pré-julgando a ideia, não o objeto. Ao interferir no debate legislativo, sempre querendo legislar, eles estão interferindo em outro poder, em ingerência. Cadê a harmonia e a independência entre os poderes? Mortinha da Silva. O ministro do Supremo vai tirar satisfação com o presidente da Câmara. Quais será que foram os argumentos para convencer o parlamentar a não levar o projeto adiante? Lira garante a Gilmar que medidas não vão avançar. Fique tranquilo, chefia. E a imprensa tratando o que o Lira está fazendo como retaliação por conta do orçamento secreto, que o Supremo tomou decisão contrária. A Daniela Lima dando o recadinho da turma do Supremo para vocês. O Supremo está sendo retalhado não pelos seus erros, que eventualmente podem ter acontecido e talvez aconteceram mesmo. O Supremo está sendo retalhado pelos seus acertos. O Supremo está sendo retalhado pela defesa que fez da democracia. O Supremo está sendo retalhado por ter impedido intervenção de um poder sobre o outro. O Supremo está sendo retalhado por ter levado à prisão quem foi para a rua quebrar os três poderes, inclusive a Câmara dos Deputados, para pegar um golpe de Estado. Está sendo retalhado porque botou na cadeia quem colocou uma bomba no aeroporto de Brasília na véspera do Natal para poder, alegadamente, confessamente, instaurar um clima de caos e impedir a posse do presidente eleito. É por isso... Olha, é duro aturar essa militante, essa garota de recados do STF, né? Vamos para a gente séria que entende do assunto e é professor de direito há 30 e tantos anos? Nós decidimos as questões mais divisivas da sociedade brasileira. O nós a que se refere Sua Excelência, o presidente do STF, são os ministros do Supremo. Eu sempre pensei ao longo de 37 anos como professor de direito que numa democracia representativa, quem decide as questões divisivas são os eleitos pelo povo. O poder legislativo. Mas a Daniela Lima deve dar aula de direito para o Marcelo Rocha Monteiro. Como diz o príncipe, tem que subir o tom mesmo. O deputado Luiz Felipe de Orleans Bragança diz que não há outra solução contra a ditadura do judiciário, a não ser um movimento constitucionalista. Porque, de novo, se vem uma PEC, que é uma reforma constitucional, uma emenda à Constituição, e antes mesmo dela prosperar, os ministros dão um recado por tudo que é lado, ameaçam, pressionam o Lira e dizem: isso aí é ataque institucional, hein? Vai ser derrubado aqui. Não precisa mais de legislativo. Fecha o Congresso, economiza 11 bilhões e dá tudo para a lagosta do Supremo. Compra lagosta e vinho com 11 bilhões do Congresso para os ministros do Supremo e carro blindado e pronto. Muito obrigado pela preferência, sob censura ainda, né? Muito obrigado e peço encarecidamente que quem quiser apoiar o meu trabalho independente, que é, cá entre nós, o que eu mais gosto, sem demérito a todos os outros, e são vários empregadores, parceiros, mas esse é o que eu mais gosto de fazer. Sou eu e vocês direto aqui, né? Vá lá no rodrigoconstantino.com e considere se tornar um patrono hoje mesmo. Inscreva-se também na minha comunidade do Locals, o conteúdo disponível do que eu produzo está lá, mas de preferência para quem usa VPN, para não ficar na intranet do Xandão. E, se possível, considere se tornar um membro apoiador. Você recebe como recompensa por viabilizar esse trabalho independente conteúdos exclusivos, como toda segunda-feira, tivemos ontem já, conversa de boteco. Quartas-feiras temos o Cigar Bar, em que eu procuro responder
as perguntas dos apoiadores. Então, vá lá no rodrigoconstantino.locals.com, inscreva-se, gratuito, e, se possível, torne-se um membro apoiador. Faça o tal do triplo C. Curta, comenta, porque a integração do chat ajuda muito, e compartilhe. Você pode fazer essas 3 coisas que ajudam o algoritmo a aparecer. Mas eu não estou brincando não, pessoal. Dá uma paradinha agora de 1 segundo e clica no joinha, porque às vezes essa pessoa já está acostumada a ouvir isso. Não. É importante que você faça isso, porque se você não fizer, inclusive atrapalha o vídeo. Parece que o vídeo é menos relevante.